Você já enviou alguma coisa para imprimir, eu sei disso. E muito provavelmente você percebeu que as cores nessa impressão saíram bem diferentes daquilo que você viu na tela do computador ou da tela do seu celular. Você viu que na impressão as cores ficaram opacas, lavadas, sem vidas, como se tivessem sido envelhecidas por muitos anos ali. E se você nunca reparou nisso, tá tudo bem. Eu vou te mostrar agora isso acontecendo. Tá vendo essa cor aqui na tela? Olha só o que vai acontecer com ela quando eu imprimir. E o resultado ficou assim. Olha só como que ficou lavada, como ficou opaca. Agora compara uma ao lado da outra aqui. Olha só a diferença. Isso é um absurdo, né? E a pergunta que nos resta é: por que a cor muda na impressão? É justamente sobre isto que nós falaremos no vídeo de hoje. E, sinceramente, eu recomendo que você pare tudo que você está fazendo, porque nesse vídeo eu vou fazer experimentos, eu vou fazer tudo que eu posso fazer de uma forma que esse tema complexo fique simples de entender e legal de ver também. Estão avisados. Geralmente, a resposta do porquê que as cores ficam diferentes na impressão é a seguinte: porque na tela a gente vê o sistema de cores RGB, Red, Green, Blue. E a impressão usa tinta, que é o sistema CMYK, ciano, magenta, yellow, de amarelo, e K, de preto. Essa resposta tá certa, beleza. Só que ela não explica o porquê. Se tivesse um justifique no final da pergunta, e aí, o que fala? Por isso, antes de falar em si do sistema RGB, de CMYK, sistema aditivo, sistema subtrativo, eu vou contar pra você a história desse problema, porque a história mostra pra gente que esse problema da reprodução das cores não é novo. Na verdade, é um problema que já tem mais de 300 anos. Vamos entender certinho tudo isso. Estamos no ano 1719. Um pintor nascido em Frankfurt, chamado Jacob Christoph Leblon, teve uma ideia bem inusitada. Ele queria reproduzir pinturas a óleo em cópias mais baratas. Então, Leblon criou o primeiro método de impressão usando 3 cores. Ele usava 3 chapas de cobre para cada cor. Uma chapa para o vermelho, uma chapa para o amarelo e outra chapa para o azul. Ao imprimir cada cor em chapas separadas, criando camadas de impressão, no final dava uma impressão colorida. E essa descoberta de Leblon foi tão importante que, só para você ter uma ideia, em 1720 ele recebeu uma patente real do rei George I naquilo que ele chamava de imprimir pinturas. Só que mais tarde aconteceu um detalhe bem interessante. Junto às 3 chapas coloridas, Leblon adicionou mais uma chapa para a cor preta, criando também o primeiro método de impressão usando 4 cores, que é chamado de quadricromia. E esse é o ancestral direto do CMYK que a gente usa até hoje, todos os dias da nossa vida. Principalmente eu, que sou designer gráfico e produzo muitas peças para impressão. Tudo isso foi publicado por Leblon em 1725 em um panfleto chamado Colorito. Porém, entretanto, todavia, todo esse processo era muito, mas muito caro. Só de usar chapas de cobre, que eram caríssimas, e os pigmentos, e se você assistiu o último vídeo, você sabe que como ele usava o azul antigamente era muito caro. Então, todo esse processo era muito caro. Então, apesar de ser genial a ideia do Leblon, 3 anos depois, o negócio dele faliu em Londres. 150 anos depois de Leblon, surgiu uma nova figura muito importante para a história, o James Clerk Maxwell. Maxwell era um físico escocês. Em outras palavras, ele foi o sujeito que apresentou pela primeira vez na história da humanidade uma fotografia colorida. Ele pediu para um parceiro fotógrafo dele, chamado Thomas Sutton, que fotografasse 3 vezes na mesma posição uma fita de tecido escocês, conhecido como um tartan. Só que ele pediu pro Sutton, cada vez que ele fosse tirar essas fotos, ele usasse um filtro de cor diferente. Então, na primeira foto, ele usou um filtro de cor vermelho, na segunda foto, ele usou um filtro de cor verde, e na terceira foto, ele usou um filtro de cor azul. Usando 3 projetores, Maxwell projetou essas 3 fotografias em um mesmo ponto, formando uma imagem única. Quando essas fotografias foram sobrepostas, Maxwell percebeu uma coisa muito legal. Ele viu que formou-se uma imagem colorida exatamente com as cores da fita. E essa foi a primeira foto colorida que a humanidade viu. Olha só que legal. Maxwell chegou nesse resultado porque ele desenvolveu a ideia de que toda cor pode ser formada a partir da soma do vermelho, do verde e do azul. Perceba que eu falei que as cores se somam. Então, Maxwell passou a representar matematicamente essas cores que se somam, ou cores
cores aditivas em um diagrama chamado triângulo de Maxwell. Vamos entender esse triângulo. O triângulo de Maxwell funciona assim. Tem os vértices, que são esses pontinhos aqui, os extremos, que é o vermelho, o verde, que é o G, e tem o azul, que é o B. Red, green, blue. Enquanto os vértices são as cores primárias, os lados, que é essa parte aqui e essa parte aqui, e também o interior, são as cores secundárias que são formadas pela junção das cores primárias aqui dos vértices. Então, por exemplo, aqui tem o azul e aqui tem o verde. Nessa parte aqui, são todas as cores intermediárias que são geradas a partir da junção entre essas duas aqui. O mesmo acontece desse lado, o mesmo acontece desse lado, e o mesmo acontece também no interior. E o centro do triângulo de Maxwell é interessante porque tem um ponto aqui. Ele é chamado de ponto de equilíbrio, porque ele é o resultante da soma de todas as cores primárias, gerando então o branco. Ou seja, esse foi o nascimento do RGB, dos sistemas de cores aditivos, de cores que se somam e formam outras cores no final. Isso tudo há mais de 160 anos atrás. Hoje em dia, todo pixel funciona exatamente assim, com esses 3 canais de luz. Inclusive, esses pixels dessa tela que você está vendo para me assistir aí. Depois das contribuições de Maxwell, surgiu outra figura muito importante para a história. O nome desse sujeito é Louis Ducos de Hruun. Até o momento, não tinha um método para imprimir fotografias. O Maxwell, ele só projetou a fotografia, não foi uma fotografia impressa, colorida que ele fez. Então, Ducos de Hruun, ele anunciou um método de imprimir fotografias coloridas combinando pigmentos, ao invés de combinar luz. Ele tentou imprimir as fotografias usando tintas das mesmas cores que Maxwell usou, vermelho, verde e azul. Só que não deu certo, ficou com cores de lama, ficou esquisito. Foi assim que ele percebeu que para uma impressão colorida não dá para usar as cores do RGB. Porém, ele conseguiu fazer uma impressão colorida fiel à realidade quando ele usou tintas de outras cores. E essas tintas que deram certo para produzir uma fotografia colorida eram justamente as tintas das cores complementares àquelas do RGB. Ou seja, para imprimir algo colorido, precisamos pensar no inverso de vermelho, no inverso de verde e no inverso de azul. O inverso de vermelho é o ciano, o inverso de verde é magenta. Inverso de azul é amarelo. Quando o Hruun colocou um negativo da fotografia em ciano, outro negativo em magenta, outro negativo em amarelo, depois ele sobrepôs esses negativos, ele percebeu que deu uma fotografia colorida igual a da cena original. Isso porque as cores impressas, elas se subtraem, porque elas não emitem luz. E é justamente por isso que muitos consideram do Hruun como o pai da fotografia colorida. Ou seja, isso foi os primórdios do CMY, de ciano, magenta e yellow, amarelo. Essa base científica do ciano, magenta e amarelo só virou um processo industrial de verdade em grande escala no final do século XIX, quando surgiu a impressão em halftone. Ele se baseava em vários pontinhos de diferentes tamanhos para que juntos formassem um efeito de uma cor contínua. E é exatamente a mesma lógica de impressão que nós usamos hoje em dia em todas as impressões que nós fazemos. Eu vou tentar te mostrar esses pontinhos herdados do halftone na impressão desse disco aqui. De longe, parece que não tem nenhum pontinho, mas se a gente ampliar um pouco, a gente consegue ver certinho os pontinhos. Por exemplo, aqui, vamos pegar nesse carro aqui. Olha só, já tá dando para ver bem mais fácil os pontinhos aqui, né? Dando um pouco mais de zoom, olha aí. Você pode ver todos os pontinhos, exatamente como era feito no halftone, só que esse aqui é um refinamento, porque os pontinhos são muito pequenininhos que quase não dá para ver. Contudo, como todas as coisas, o sistema CMY tinha um problema gravíssimo, a reprodução do preto. Teoricamente, por ser um sistema subtrativo, a junção do ciano, do magenta e do amarelo resulta no preto. Porém, na prática, resulta em um marrom, em uma cor esverdeada, em um cinza, em uma cor que não é um preto puro. Isso porque as tintas que são economicamente viáveis, elas são impuras. E por ser impuras, a junção delas não forma exatamente o preto, como na teoria. Por isso, surgiu a necessidade de adicionar mais uma cor nesse sistema CMY, o preto, que foi denominado como K. Agora sim, o sistema CMY ganhou uma letrinha nova, virando CMYK. Aí você me pergunta, pô Miguel, por que colocaram a letra K para representar o preto? Por que não colocaram o B de black? Excelente pergunta. Um dos motivos é que se esse preto fosse representado pela letra B, teria muita confusão nos processos industriais, entre os designers, porque eles poderiam confundir com B de blue, do RGB. Tem muitos trabalhos que eu preciso usar CMYK e RGB ao mesmo tempo. E se fosse CMYB,
em vez de ser MIC, com certeza eu ia me confundir em vários momentos do meu trabalho. Se você que está assistindo foi a pessoa que colocou a letra K ao invés de B em CMYK, muito obrigado, você facilita a minha vida como designer, tá bom? A implementação da tinta preta no sistema CMYK também foi muito importante porque ela barateou os custos, porque precisava somar 100% das 3 outras tintas. Então, 3 tintas na máxima intensidade para criar uma cor. Isso era economicamente inviável, gastava muito. Então, uma tinta a mais só para o preto barateou os custos industriais. Porém, ainda existia um problema. Cada fabricante tinha uma forma de descrever as cores. Nada conversava entre si. Não existia um padrão que descrevesse as cores que o olho humano consegue enxergar. E é aí que entra a CIE 1931. É a sigla de Comissão Internacional de Iluminação. Então, eles elaboraram uma pesquisa científica massiva para padronizar a descrição das cores que o olho humano consegue enxergar. E só para deixar bem claro, tá? Esse modelo não representa nenhuma tela e nenhuma impressão. É uma base científica, é uma fundamentação teórica. Nos anos 90, os monitores dos computadores de diferentes marcas, enfim, diferentes modelos, eles não exibiam as mesmas cores entre si. Então era um problema entre a reprodução dos mesmos tons. Foi aí que surgiu o ICC, Consórcio Internacional da Cor, formadas pela Adobe, pela Apple, pela Kodak, pela HP e por outras empresas. O ICC desenvolveu perfis de cores. Um perfil de cor ICC, para você entender, é como se fosse um arquivo que descreve como aquele dispositivo reproduz as cores. Isso permite com que os computadores convertam corretamente entre câmeras, entre monitores, entre impressoras, enfim, permite com que essas cores conversem entre si nos diferentes dispositivos. E qual foi a fundamentação que o ICC usou como base para propor esses perfis de cores ICC? Foi justamente o CIE de 1931, aquela base científica. Olha só como que a ciência, como que a biologia é importante para tudo que envolve tecnologia, design, enfim. E então, com o rápido avanço da internet nos anos 90, surgiu um novo problema: a reprodução das cores nos navegadores e na internet no geral. Cada navegador reproduzia as cores de uma forma diferente, cada um tinha o seu mecanismo de reproduzir as cores. E por isso, havia um desbalanceamento entre essa reprodução e ficava tudo muito diferente. E foi por isso que em 1996 a Microsoft, junto com a HP, criou o espaço de cores sRGB. O sRGB, ele define um subconjunto de cores fixas e seguras para que os diferentes navegadores e sistemas operacionais conseguissem reproduzir de uma forma padronizada. Serviu então como um espaço de cores universal para a internet, para que as cores conseguissem ser consistentes na recém-popularizada World Wide Web, o WWW, Rede Mundial dos Computadores. Hoje em dia, o sRGB está presente em praticamente todo o ambiente digital que existe, inclusive nesse vídeo que você está vendo. Agora que você conhece todos esses perrengues históricos na reprodução das cores, entre tela, impressão, entre diferentes telas, entre diferentes impressões, chegou a hora da gente entender tudo isso na prática. Bora? Como você já sabe, o RGB é o sistema de cores das telas digitais, de tudo que emite luz. Por isso, também é chamado de cor-luz. O RGB, como já falamos aqui, é um sistema aditivo. Quando temos todas as cores do RGB na mesma intensidade, tem-se o branco. E quando não tem nenhuma cor do RGB, tem o preto. E para você conseguir entender de uma vez por todas esse lance de sistema aditivo, eu vou fazer um experimento muito legal. Eu vou usar 3 lanternas, elásticos de cabelo e também 3 folhas de papel celofane. Um vermelho, outro verde e outro azul. Primeiro de tudo, eu vou cortar uns quadradinhos para pôr na frente da lanterna. Agora eu vou fixar esses papéis aqui na frente de cada lanterna. Eu vou colocar 2 camadas aqui também, porque tava ficando muito rosa. Eu quero que fique vermelho mesmo. Agora nós temos o R, o G e o B. Eu falei para vocês o vídeo inteiro que o RGB é um sistema aditivo. O que significa de fato dizer que algo é um sistema aditivo de cores? Então vamos em ordem. Aqui você tem o R, aqui você tem o G, o vermelho e o verde. Se você colocar essas duas luzes juntas, você pode ver que ela forma uma intermediária ali no meio, que é o amarelo. Agora, se a gente adicionar a terceira e última cor, o B, aí sim que nós conseguimos fazer o sistema RGB. Olha que legal isso daqui. Entre o azul e o vermelho, formando o magenta,
entre o verde e o azul formando ciano, entre o verde e o vermelho formando amarelo, e na interseção de todas as cores você tem aqui no meio o branco, que é o ponto que todas as cores se somam, o R, o G e o B se somam e forma o branco. Isso significa dizer que um sistema de cor é aditivo. Eu duvido que você já viu alguém te mostrando como o RGB funciona desse jeito aqui. E olha isso aqui que sensacional. Se eu coloco o meu dedo aqui, repara na cor que essas sombras estão fazendo. Amarelo, magenta e ciano. Porque aqui a gente tem justamente as cores opostas do RGB. O C, o M e o Y. Isso aqui é muito legal. Agora que você viu na prática como funciona o RGB, vamos fazer o mesmo com o CMYK. CMYK são as cores utilizadas nas impressões. Na maioria das impressões existem outros sistemas, mas o principal, 90% é CMYK. O CMYK, como eu falei para vocês, ele não emite luz, ele apenas reflete ou absorve a luz. O sistema de cor do CMYK também é chamado de cor pigmento, porque ele é um sistema oriundo das tintas e não de luzes. E assim, ele também é dito como um sistema subtrativo, diferentemente do RGB, que é aditivo. O CMYK, ao invés de somar as cores, ele subtrai. Então a junção de todas as cores no CMYK resulta no preto. E quando não há nenhuma cor do CMYK, resulta na cor do próprio material que está sendo feita a impressão. Por exemplo, aqui seria branco. Só que esse negócio de subtrair luz também é um pouco abstrato. E por isso eu vou fazer outro experimento para mostrar para você claramente como que isso funciona. Eu vou simular o CMYK, o C de ciano, o M de magenta e o Y de yellow. Aqui você tem o ciano, magenta e o yellow aqui lado a lado para você conseguir ver bem. Esse aqui basicamente foi o primórdio do CMYK, o C, o M e o Y. Agora vamos misturar essas três para você ver a cor que forma. Você tá vendo aqui que formou uma cor mais escura. Não formou um preto muito preto, saiu uma cor meio lavada, uma cor esquisita, né? E é justamente por isso que depois eles adicionaram o preto. E no final virou CMYK. Então depois o sistema ficou assim, CMYK com o preto na composição para conseguir resolver esse problema de criar o preto. Agora eu acho que você conseguiu entender na prática o porquê que o CMYK é um sistema subtrativo. Então olha que legal isso que a gente fez de ver o CMYK funcionar na prática, né? É um experimento muito legal aí. Depois que você entendeu na prática como que funciona o RGB, como que funciona o CMYK, vamos entender definitivamente por que que as cores saem diferentes na impressão. Isso aqui é um diagrama de Gamut. Gamut, ou gama de cores, significa um intervalo de cores que alguma coisa consegue reproduzir. Lembra que em 1931 a CIE fez um estudo que mapeou a percepção do olho humano em relação às cores? Essa aqui é a faixa que eles criaram. Então essa aqui é o Gamut que o olho humano consegue enxergar. Dentro desse Gamut tem esse triângulo maior aqui. Nada mais é que a representação do RGB. Dentro do intervalo de cores do RGB, tem aqui um subconjunto, um triângulo menor, a representação do CMYK. O que acontece? Quando você imprime algo que tem cores nessa região aqui, por exemplo, toda vez que você imprime, como não é possível imprimir RGB, essa cor ela tem que passar para o CMYK, aqui para dentro. Ou seja, você escolhe uma cor que está aqui, só que o CMYK só consegue reproduzir uma cor que está aqui dentro. E por isso a cor sai diferente, porque você selecionou uma cor que não existe em CMYK. O mesmo aconteceria se você imprimisse algo com uma cor que está aqui, só que o CMYK não consegue reproduzir isso. Então, imprime essa cor que está aqui dentro. E fica diferente, porque são cores diferentes. Outra coisa muito legal é que o RGB ele é capaz de reproduzir cerca de 16 milhões de cores. Já o CMYK, ele não reproduz mais que 6.000 cores. Ou seja, você consegue enxergar que o RGB tem muito mais cores que o CMYK. E esse valor aqui do CMYK, ele pode diminuir de acordo com o material que você está imprimindo. Então vamos lá, para resumir. As cores saem diferentes na impressão porque a impressão é feita em CMYK. E existem cores que não existem em CMYK, só existem em RGB. E por isso é feita uma aproximação. Essa cor vem aqui para dentro para ter a correspondente. Isso porque o
o gamut do CMYK é muito menor do que o gamut do RGB. E é por isso que é muito importante que toda vez que você vai trabalhar com alguma coisa que vai ser impressa, você já escolha uma cor que está aqui dentro, porque daí não fica tão diferente da tela. E também é bastante importante que você tenha uma tabela de cores CMYK, para você ter uma referência de como vai ficar essa cor impressa, que você tem todos os códigos das cores CMYKs aqui, ó. Se você tem uma dessa aqui em mãos impressa, você sabe muito bem como aquela cor vai sair na impressão. Aí você evita surpresas. E se você quiser fazer o download dessa tabela aqui, para imprimir ela e sempre ter uma referência boa, eu deixei o link aqui na descrição, tá? É um link que vai direto pro Google Drive, então você pode baixar tranquilamente aí de graça, tá bom? Esse aqui é o RGB. E esse daqui é o gamut CMYK. Então você consegue enxergar que existem cores que estão no RGB, mas não estão no CMYK. E por isso que as cores saem tão diferentes na impressão. E aí, lembra daquele verde-limão que eu mostrei no comecinho desse vídeo? Agora você sabe exatamente por que ele ficou tão diferente depois que eu imprimi. Da próxima vez que você perceber que uma cor saiu diferente na impressão, lembra, isso não é um defeito, é um problema histórico que provavelmente nunca será solucionado. Porque reproduzir cores entre um sistema de luz e um sistema de tinta é uma coisa completamente diferente. São universos que estão separados. E talvez seja justamente por isso que as cores são tão fascinantes a cada vez mais que eu estudo elas. E bom, depois de um vídeo desse, que deu muito trabalho para fazer, eu espero poder contar com o seu apoio, apoiando esse trabalho que eu venho fazendo, de trazer essas informações que são extremamente complexas de uma forma simples que você consegue ver e se divertir assistindo. A curiosidade continua no próximo vídeo. Te vejo lá!